JJ, mas é um filme sueco adaptado de um livro sueco muito famoso que é uma espécie de Romeu e Julieta moderno. É uma história sobre dois jovens que se apaixonam, que vivem na mesma cidade, mas vivem em universos completamente diferentes. Enquanto a garota é podre de rica, o rapaz vive nos subúrbios da cidade. E a premissa do filme é até que boa, mas a execução é horrorosa, eu odiei muito, eu nunca me senti tão entediado na minha vida inteira. Acho que eu ficaria menos entediado se eu assistisse um TED Talk de 3 horas sobre a topografia do Panamá apresentado pelo Harry Potter em idioma de cobra. O filme também tem um problema que ele tenta introduzir coisa demais no filme que ele não desenvolve em nenhum momento, ele introduz um monte de informação, um monte de subtramas. Isso acontece porque talvez no livro essas tramas sejam mais desenvolvidas, só que aqui não é, então você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. No filme essas subtramas elas servem mais pra contextualizar melhor os personagens, a gente entender a situação deles, só que é só coisa chata, cara, coisa muito entediante. E o final desse filme é a coisa mais imbecil do mundo também. Mas enfim, vamos analisar a história desse filme. O filme conta a história do John John. Sim, esse é o nome do infeliz, John John. Eu não sei quem que olha pra uma criança que acabou de nascer, não tem culpa de nada e fala, olha, que cara de boné, vai chamar John John. Desculpa, mas eu não consigo levar a sério alguém que chama John John, cara. Isso parece o nome de um super-herói cujo poder é boné. O John John é um rapaz que mora nos subúrbios de uma cidade na Suécia, onde ele mora com a mãe e o namorado da mãe, e o sonho dele é ser um ator. E esse sonho dele de ser ator também é outra coisa que mal é explorada no filme. Eu achei que ia ser o grande fio da esperança do John John, aquilo que vai levar ele a talvez mudar de vida, mas não, cara, isso jamais é tratado dessa forma. Daí o John John um dia sai com os amigos dele pra nadar no lago, e depois de um tempo um idoso estaciona com um barco motorizado dele e sai pra pescar. Então um amigo do John John, o Slugo, é estranho esse nome Slugo, porque ele é eslavo e chama Slugo. Eu não sei se Slugo é realmente um nome comum para pessoas eslavas, mas é meio estranho, cara, é tipo um brasileiro, é como se Brasileiro fosse um nome comum para brasileiros. E aí o Slugo, o melhor amigo do John John, convence ele a roubar o barco motorizado para eles atravessarem o lago e chegar no lado rico da cidade. Daí eles chegam numa margem onde tem uns jovens nadando no lago e pulando de uma encosta bem alta. E essa cena é muito imbecil, não tem o menor sentido, porque um maluco pula lá de cima e aí ele pula em cima de uma garotinha que tava ali. Sei lá por que tem uma garotinha minúscula nadando ali. O lago não é raso, até porque se ele fosse raso as pessoas não estariam pulando lá de cima, as pessoas iriam fraturar o cóccix. Então o que essa menina tá fazendo nadando nesse lago? Mas por algum motivo essa garotinha tava nadando ali, aí ela se afoga e o John John salva a vida dela. E logo em seguida o pai aparece todo preocupado, e isso também não faz o menor sentido, porque o pai aparece bem rápido, então ele tava ali por perto, então ele estava mais ou menos ciente do que ela estava fazendo, e se ele não estava ciente do que ela tá fazendo, é pior ainda. Eu não sei, o nível de negligência que tá acontecendo nesse filme, nesses primeiros momentos aqui, tá complicado. Enfim, o pai dessa menina, que se chama Patrícia, fica muito agradecido ao John John e convida ele pra ir até a casa dele pra ele oferecer uma troca de roupa pro John John, que tá todo molhado. E eles aceitam, obviamente, porque nada de errado pode acontecer se você aceitar o convite de um completo estranho que ofereceu trocar a sua roupa. Chegando lá, o John John se depara com a outra filha desse cara, a Elizabeth, e ele se apaixona perdidamente na hora. E a troca de olhares deles é tão intensa que ele faz até desaparecer o fone de ouvido que tava no ouvido dela. E essa personagem da Elizabeth, eu tenho que adiantar que ela é muito chata, ela é muito desinteressante, ela não tem nenhum traço de personalidade, ela não tem nenhum interesse, apesar dela fazer escola de teatro, ela não parece estar nem um pouco interessada em fazer teatro em nenhum momento, ela não tem nenhum objetivo a ser alcançado, e ela tá sempre com a mesma cara de cu só existindo. Se bem que a maioria das pessoas nos seus 20 anos é assim também. Mas é um filme, cara, deixa eu ter pessoas interessantes, pelo menos no filme. Enfim, essa garota faz a Bela do Crepúsculo parecer cheia de vida, radiante, a pessoa com mais personalidade do mundo. Mas não dá pra culpar muito a Elizabeth tá sempre com essa cara, porque, mano, olha o filme que ela tá atuando. É extremamente entediante esse filme. Mas falando sério agora, essa personagem ela tá passando por um momento de luto pela morte da mãe dela. E a gente presume que seja esse o motivo pelo qual ela anda tão apática. Mas em filme, personagens que passam por algum tipo de
perda, eles só são interessantes quando eles também passam pela superação dessa perda. E ela não tem esse momento. A Elizabeth é um personagem que não tem nenhum tipo de jornada no filme inteiro. Em nenhum momento fica claro aonde que esse personagem quer chegar. O personagem mais vazio que eu já vi num filme, ela é pra ser a principal, cara. E depois disso, o pai da Elizabeth dá uma carona de volta pra casa pro John e pro Slugo, e o velho do barco... O velho do barco que eles roubaram se fudeu, né? Ele ficou preso do outro lado da cidade, eles não devolvem o barco dele. O cara tem 70 anos, Alzheimer, catarata, pé chato e tá preso do outro lado da cidade, não sabe usar um celular. Daí a família da Elizabeth viaja pra casa do campo deles, onde eles se encontram com a avó da Elizabeth. E esse é um dos momentos do filme em que ele parece que vai introduzir alguma espécie de subtrama, mas essa cena tá aí só pra... não sei por quê. Porque tem todo um conflito com a avó, né? Porque o pai disse que ele tá pensando em vender a casa de campo e a avó fica muito brava porque não pode vender essa casa porque a sua mãe vinha aqui, não sei o que lá, você não pode, nossas memórias. Ela começa a brigar com todo mundo, ela é toda barraqueira, ela fica batendo na mesa, não sei o que, ela tá toda escrota e amargurada e você não entende o porquê dela tá escrota, amargurada, assim, talvez ela seja a esposa do velho que ficou preso do outro lado da cidade sem o barco dele pra voltar. Isso explicaria por que ela tá tão amargurada assim. Mas nada disso é explorado no filme. Nada disso é desenvolvido. Eu não sei pra que serve essa cena. Isso nunca é retomado no filme. Essa véia desaparece, nunca mais volta. Assim como o cara do barco. 2 idosos desaparecidos, cara. Você odeia idoso o filme. Assim, eu presumo que essa cena seja só pra contextualizar um pouco a vida da Elizabeth, pra mostrar que as relações familiares dela são bem ruins. Só que ela só vê a avó dela uma única vez no filme. Elas nem parecem ser tão próximas assim. Parece ser aquela parente que você só vê uma vez por ano. E 50% das pessoas têm um parente chato que é obrigado a ver uma vez por ano. Os outros 50% são esse parente. Então, sei lá, pra mim essas cenas aí não estão ajudando a contar nada sobre a Elizabeth. Enquanto eles estão na casa do campo, os amigos do John e o John decidem roubar a casa da Elizabeth. E eles nem cobrem o rosto pra fazer isso, como se uma mansão dessa não fosse ter uma câmera de segurança. Tem a porra de uma fechadura eletrônica, mas na cabeça deles não teria uma câmera de segurança. Enfim, lá dentro, o Slugo rouba o revólver do pai da Elizabeth e eles não conseguem roubar mais nada porque o pai dela chega e eles têm que ir embora de lá correndo. E por coincidência, o John e a Elizabeth passam a frequentar a mesma escola de teatro e ele fica muito emocionado, muito feliz, e ele logo vai conversar com ela para perguntar se ela lembra dele. O pessoal do teatro também é uma trama que provavelmente é mais desenvolvida no livro, mas aqui no filme não tem importância nenhuma. Na verdade, tem uma única importância que é no final do filme o John roubar o teatro. Só serve para isso a trama toda do teatro. E é estranho porque o filme até dá indícios de que essa trama seria mais desenvolvida e teria mais importância, teria mais impacto na narrativa, porque ele até começa a fazer amizade com os colegas da escola de teatro e tem a figura do professor que você imagina que iria se tornar mais tarde uma espécie de mentor pro John, que iria convencer ele a sair da vida do crime para entrar numa vida artística de teatro e tudo mais. E eles ficam falando de uma peça de teatro que eles vão ter que apresentar pro público e tudo mais, e você imagina que isso vai ser algo importante, mas isso não tem impacto nenhum no filme. Eu esperava muito que o John ficasse dividido entre dois mundos, entre o mundo com os amigos dele, com quem ele cresceu, que é um mundo de criminalidade e tudo mais, e o mundo do teatro, um mundo de talvez oferecer uma esperança pra ele mudar de vida e tudo mais. Mas isso não acontece, cara. Ele nunca fica muito dividido assim entre esses dois mundos. O teatro nunca chega a se tornar uma opção viável assim pra ele, sabe? Tipo, nossa, preciso abandonar a minha vida do crime porque eu não quero estragar minhas coisas com teatro. Isso não acontece. E eu sinto que ele tá dividido entre esses dois mundos porque tanto no mundo do crime como no mundo do teatro é muito bem-vindo você ter um nome artístico, e aí ele não precisaria mais chamar John. É todo um drama que esse rapaz enfrenta. Daí do nada tem uma cena de um velório / memorial e eu não sei de quem que é, não fica claro em nenhum momento, só sei que alguém morreu, não sei quando, onde, porquê, como. O filme não se preocupa em explicar nada, ele só joga essa cena aí. Eu suponho que essa cena seja pra enfatizar a violência que acontece nos subúrbios, mas eu não tenho ideia de como esse cara morreu. O cara pode ter morrido engasgado com um choquito. Se bem que se ele tivesse morrido engasgado com um choquito, as pessoas não estariam chorando, não estariam dando risada. E aliás, eu quero aproveitar para dizer que se eu morrer de uma maneira patética, eu autorizo vocês a darem risada no meu velório. Só chorem se eu morrer por um motivo muito trágico, tipo uma doença ou vítima de um crime de ódio.
Não pode dar risada, cara. Enfim, depois que a Elizabeth conta pra irmãzinha dela que ela tá estudando com o John John, a irmãzinha pede pra Elizabeth chamar o John John pra festa de aniversário dela. Daí o John John tá ali embrulhando o presente pra dar pra irmãzinha da Elizabeth e o padrasto dele aparece perguntando por que ele não pediu pra embrulhar na loja. E aí ele fica muito desconfiado que o John John tenha roubado esse presente e aí ele pede pra ver a nota fiscal. Esse cara, ele acha que ele é policial só porque ele trabalha uniformizado de segurança no shopping. E é bizarro esse fenômeno que acontece com as pessoas que trabalham uniformizado. Elas acham que elas são policiais já. Por isso que eu nem saio vestido assim de casa. Eu tenho medo de sair por essa porta e agredir uma minoria. E às vezes a pessoa nem precisa estar uniformizada pra ela achar que ela é policial. Lá no GTA Online Roleplay, o que mais tem é gente achando que é policial de verdade, cara. Tem gente que até estuda concurso pra PM pra aprender a interpretar o personagem policial deles. Mas o John John fica de saco cheio desse cara e aí ele começa a chamar ele de drogado. E nisso ele começa a apanhar muito dele. Ele começa a pedir ajuda pro Slugo, ele começa a gritar ajuda, porque o Slugo mora no apartamento debaixo dele. E aí o Slugo aparece apontando um revólver que ele roubou do pai da Elizabeth e manda o cara nunca mais aparecer ali. Aí a Elizabeth convida o John John pra ir no quarto dela e ficam os dois sozinhos ali. E o John John fica falando da porra do fone de ouvido dela. John John flertando, parece a menina do pão com vinagrete, sabe? Já comeu pão com vinagrete? Meu Deus do céu, John John. Mas eu faria a mesma coisa. Eu também seria assim. Chegando em casa, a mãe do John John tá chorando porque o namorado abandonou ela. E aí o John John finge que ele não sabe de nada. Tem nada a ver com isso. E essa trama do padrasto é outra que não tem importância nenhuma também. Eu não sei nem por que eu tô perdendo meu tempo contando sobre isso. Acho que é outra coisa que o filme só usa pra contextualizar que... Ai, nossa, que violência que é isso aqui. Que difícil é a vida do John John e suas relações familiares. Mas isso é algo que eu sinto que poderia ter um impacto maior na narrativa. No outro dia, o John John convida a Elizabeth para assistir uma peça de teatro que eles precisam ver para fazer um trabalho na escola, mas ela acaba dando um bolo nele porque o pai dela pede para ela ficar cuidando da irmãzinha. Não faz o menor sentido, porque até parece que um cara desse não ia ter dinheiro para contratar uma babá. E aliás, ele precisa muito contratar uma babá, visto que ele é um péssimo pai. Quase matou a menina afogada, por pura negligência dele. Então mais tarde, a Elizabeth liga pro John John para pedir desculpa e convida ele para ir estudar na casa dela. Daí chegando lá, os amigos do John John convencem ela a ir dar uma volta com eles. E um amigo do John John pede pra ela mostrar as habilidades dela como atriz. Então eles encenam que eles estão terminando um namoro e a única coisa que ela faz é ficar quieta chorando. E eu acho que isso não foi nem atuação, acho que isso foi um pedido de socorro genuíno dessa atriz que não faz ideia do que ela tá fazendo nesse filme. Depois ela pede pro John John acompanhar ela até a casa dela, e no metrô eles dividem um fone de ouvido, e essa menina tem uma caralhada de fone de ouvido cada cena que parece ela tá com um fone de ouvido diferente. O filme tá tentando compensar a falta de personalidade dela com um fone de ouvido. Esse é o primeiro traço de personalidade que a Elizabeth teve até agora no filme inteiro. Ela tem muitos fones de ouvido. E chegando na casa dela, ela convida o John John pra nadar na piscina, só que o pai chega bem na hora e aí ela pede pro John John ficar escondido debaixo da água. Só que isso não tem o menor sentido, porque o pai dela tá vendo a cena ali de cima. Não tem como ele não tá enxergando que tem uma pessoa mergulhada na piscina. Tem um ser humano ali. Não tem como ele não tá vendo isso, cara. Mas por algum motivo ele não vê o John John ali, aí ele vai embora, ela pede pra o John John emergir das águas. E aí eles dão um beijinho e ela que vai embora, não é o John John. Isso é bizarro, porque a casa é dela e é ela que vai embora. O John John fica na piscina. No outro dia, o John John começa a se arrumar pra ir numa festinha junto com a Elizabeth e o pessoal do teatro. E ele pega um relógio que o Slugo roubou e pediu pro John John esconder porque a polícia tava indo revistar a casa do Slugo. E o John John sabe que esse relógio é caro, inclusive é por isso que ele escolhe levar ele, porque ele quer impressionar a Elizabeth. Só que essa festa é no meio de uma floresta. E quem assistiu o Midsommar sabe que é uma péssima ideia você ir em festas no meio da floresta na Suécia. E quando ele chega, ele até fica perdido porque só tem árvore lá. Eu não sei nem como que passaram o endereço da festa em primeiro lugar. Não tem CEP na floresta. E quando ele encontra a festa é pior ainda porque parece muito uma seita. É Midsommar total esse negócio, cara. E quando ele tá indo embora da festa junto com a Elizabeth, passa um carro e a Elizabeth acha uma ótima ideia pedir carona pra completos desconhecidos. E aí eles são assaltados por esses caras e o John John não tava querendo entregar o relógio. Daí eles dão um soco na Elizabeth por algum motivo. Eu não sei porque, acho que o cara tava querendo só ser muito machista mesmo. Ou ele errou o soco, era pra ser no John John, acertou a Elizabeth, mas não faz sentido nenhum. Porque em primeiro lugar não tinha necessidade de dar um soco, cara. O cara tava com uma faca já. Você acha que o John John não ia entregar o relógio eventualmente? Enfim, eu posso até tolerar a desigualdade social que potencializa a criminalização e violência nas camadas mais pobres da sociedade, mas jamais o machismo.
Não, não, não. Machismo aqui não, cara. Enfim, a Elizabeth fica muito brava com o John John porque ela apanhou de graça. E aí, chegando em casa, o pai da Elizabeth fala que a Elizabeth tá proibida de encontrar o John John fora da escola. Então, o John John decide sair na única noite chuvosa que tem no filme inteiro pra pedir desculpa pra Elizabeth. O que é uma boa estratégia, porque ela fica com dó dele ficar tomando chuva lá fora e aí ela manda ele entrar. Cara, e o John John, ele tá sempre molhado nesse filme, agora que eu parei pra pensar. Ele explica que ele não queria dar o relógio porque não era dele e ele fala que ele tá perdidamente apaixonado pela Elizabeth, ele não consegue mais viver sem ela. Sim, ele tá apaixonado pela Elizabeth, cara. Não sei por qual traço de personalidade inexistente dela. O único traço de personalidade dela é ter vários fones. E talvez seja exatamente esse o traço pelo qual ele esteja apaixonado. Aí faria sentido, porque ele realmente ficou muito impressionado com o fone dela. Aí eles começam a namorar escondidos do pai da Elizabeth, muito felizes, até um dia que o Slugo apanha de agiotas. E aí ele liga pro John John pedindo pro John John devolver os relógios dele. Só que o John John explica que ele perdeu um dos relógios e o Slugo fica muito puto, porque esse relógio que ele perdeu valia 200 mil PewDiePies, eu não faço ideia qual que é a moeda da Suécia. Então o John John sugere que eles assaltem a escola de teatro porque lá tem uma mesa de som que vale muito dinheiro. Então eles entram lá à noite sem ninguém ver, eles roubam a mesa de som, vendem pro agiota, eles quitam a dívida com o agiota e tá tudo certo. Mas no dia seguinte todo mundo fica sabendo que foi o John John que roubou a escola, porque ele para de ir pra aula e ele era uma das poucas pessoas que sabia de uma entrada secreta da escola pelo telhado. A Elizabeth fica muito triste e preocupada com o John John e o pai dela decide mostrar uma gravação da câmera de segurança que mostra que foi o John John e os amigos dele que roubaram a casa deles. Mas não faz o menor sentido ele ter escondido isso da Elizabeth, porque ele sabia que ela tava estudando com ele. Acho que seria no mínimo legal assim, dar um toquinho assim, tipo, não, esse cara aí, ele roubou a nossa casa e ele tá com um revólver meu, né, assim, meio que só pra dar um toque aí, né. Acho que é um detalhe legal da sua filha saber, que a pessoa com quem ela tá saindo roubou um revólver do pai dela. Então o John John e o Slugo decidem ficar escondidos durante o tempo, mas o Slugo avista o ex-namorado da garota com quem ele tá saindo agora, e ele vai lá intimidar o cara, porque esse cara fica enchendo o saco da menina, pedindo pra ela voltar com ele. E depois que o Slugo intimida ele e dá as costas pro cara, o cara vai lá e dá um tiro na cabeça dele. Aí o John John fica muito transtornado com isso, o amigo dele tenta acalmar o John John, dá um abraço assim, John John, vem cá meu amigo, calma, relaxa. Aí o John John dá um abraço no cara, só que ele só dá um abraço pra roubar a arma do Slugo. Isso é atuação, cara. Olha a atuação aí do John John. Eu falei que teatro não tava servindo pra nada, mas não, olha a atuação do John John, cara. Acho que é atuação, o cara fingiu que tava dando abraço pra roubar a arma do outro. Daí o Kiba, que é esse amigo do John John, liga todo preocupado pra Elizabeth, porque o John John parecia muito que ia fazer alguma merda, e aí os dois vão juntos ali tentar impedir o John John de assassinar o cara que matou o Slugo. Só que quando eles chegam lá, o John John fez uma merda pior ainda do que ter matado esse cara. O John John, ele chegou no cara, ele ficou apontando a arma pra ele, aí ele ligou pra polícia e a polícia veio e prendeu os dois. Qual que é o sentido disso? Se ele ia chamar a polícia desde o início, por que que ele foi lá apontar uma arma pro cara? Não era só ter chamado a polícia, sendo que ele já sabia onde o cara tava? Eu sou contra o homicídio, mas pelo amor de Deus, John John, você é muito burro, cara. Mas o show de burrice não termina por aqui. Quando a viatura tá levando o John John, a Elizabeth vai lá e joga a moto na frente do veículo. Essa menina queria muito ser a Bela do Crepúsculo, tanto na falta de personalidade como na imprudência com motocicletas. E aí ela é presa também, sei lá por quê, acho que no máximo deviam dar uma multa pra ela, né? Caçar a CNH da menina. Mas não, ela foi presa. Aparentemente ela obstruiu a justiça. E aí, cara, ela vai presa e ela fica toda felizinha porque ela tá junto com o John John e eles dão um beijinho no final. Felizes. E é assim que termina o filme. Que merda de final, cara. Cara, eu odiei muito isso. Se isso era pra ser um Romeu e Julieta moderno, eles falharam muito. No Romeu e Julieta, pelo menos, eles têm a decência de morrer no final. Assim, esse final é pra mostrar que Elizabeth decidiu ficar com John John, mesmo que isso significa que ela tenha que viver às margens da sociedade. Só que ela é branca e rica, cara. Nunca que ela vai ficar presa por mais de 24 horas. Mas eu também não posso dizer que eu não aprendi nada com esse filme. Eu aprendi muitas coisas com esse filme. Ao fazer o exato oposto do que acontece nesse filme, eu aprendi a ser um bom pai pra minha pequena filha. Se um estranho oferecer pra trocar minha roupa, eu vou.
É importante também contar pra sua filha se o namorado dela roubar o seu revólver. Pedir caronas pra completos estranhos no meio da floresta, sempre uma ótima ideia. Fazer dívidas com agiotas, não tem como isso dar errado. Sem talaricagem na quebrada. Fazer justiça com as próprias mãos da maneira mais burra possível. E obstruir a justiça da maneira mais tonta possível também. E ser presa à toa porque não importa, porque você é branca e rica e não vai acontecer nada com você. Ficam aí as lições que eu aprendi. Mas agora falando um pouco mais sério, depois de uma pesquisa eu descobri que a Suécia é o país da Europa com o maior índice de segregação racial no mercado de trabalho. E isso é algo que eu jamais iria imaginar só de assistir esse filme, que supostamente era pra tratar de desigualdade social. E eu acho que o filme perde muitas oportunidades de tratar desse tema, principalmente no final, porque os dois são presos e acho que seria uma ótima oportunidade pra mostrar como o sistema da justiça iria tratar de forma diferente os dois, uma pessoa branca e uma pessoa negra, apesar de que o John apontou uma arma pra uma pessoa. A Elizabeth só foi uma péssima motorista. Mas mesmo assim, o filme acho que ele perde muitas chances de tratar de uma maneira melhor essas questões sociais. E esses temas ficam muito escondidos atrás de uma trama adolescente chata pra caralho. E o filme ele até tenta retratar a violência dos subúrbios, porém a violência máxima, que é o assassinato do Slugo, decorre do motivo mais imbecil do filme. Eles roubam coisa pra caralho, eles roubam um revólver, eles fazem dívida com a agiota e nada disso culmina em assassinato. O que culmina é a talaricagem. Enfim, pra um filme que era pra tratar de desigualdade social, eles fizeram um péssimo trabalho. Pra um filme que era pra ser um drama adolescente, um romance adolescente, também fizeram um péssimo trabalho. Mas a fotografia é boa. Enfim, essa foi uma experiência muito entediante na minha vida, eu nunca mais quero repetir. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o gostei se você gostou, se inscreva se você ainda não é inscrito. Agora dá pra ser membro do canal, você pode me apoiar se tornando um membro do canal. E aí você vai ter um ícone ali do lado do seu nome, é sensacional, cara. Não existe coisa melhor do que isso. Você pode usar emojis do canal também, cara, isso é muito bom. Não tem vantagem maior do que essa. E eu vou voltar a fazer lives aqui no YouTube também, nesse canal, nesse exato canal também, então ative as notificações. E é isso aí, pessoal. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais e tchau, tchau.